Bom dia a todos e a todas. Agradeço a todos pela presença, por estarem participando do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Agora nós vamos dar início à mesa de debates 2, cuja temática é contaminantes emergentes em águas e geologia médica. Então, como palestrantes da nossa segunda mesa de debates, nós teremos a satisfação de ouvir 2 pesquisadores com vasta experiência na área. Primeiro é o Dr. Cássio Roberto da Silva, do Serviço Geológico do Brasil, abordará em sua palestra a contribuição dos conhecimentos da geodiversidade e geologia médica na construção de sistemas sustentáveis. Aqui, brevemente, o currículo do Dr. Cássio, e possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Geociências e Recursos Minerais e Hidrogeologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências e Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, atualmente, é pesquisador em Geociências do Departamento de Gestão Territorial da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia ambiental, atuando principalmente nas seguintes temáticas: mapeamento geológico, riscos geológicos, geoambiental, geologia médica, geoquímica ambiental, geodiversidade e meio ambiente. E a nossa segunda palestrante, a doutora Cassiana Carolina Montaner, desculpa, Cassiana, se eu não comentei seu nome corretamente. A Cassiana é professora e pesquisadora do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, é coordenadora do Laboratório de Química Ambiental, possui bacharelado em Química, mestrado em Química Analítica e doutorado em Ciências pelo Instituto de Química da Unicamp, tem pós-doutorado em Ecotoxicologia Aquática pela Faculdade de Tecnologia e em Tecnologias para Reuso de Água pela University of South Carolina, nos Estados Unidos. E suas pesquisas estão na área de química ambiental, com ênfase na segurança hídrica e na ocorrência, destino, impactos contaminantes emergentes, microplásticos, pesticidas em sistemas aquáticos e terrestres, o que inclui também o desenvolvimento e validação de métodos analíticos para a determinação desses contaminantes em níveis traços. Bom, então, Cássio e Cassiana, agradeço muito a disponibilidade de vocês por estarem aqui conosco no dia de hoje, para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Então, nesse primeiro momento, chamo o Cássio para fazer a sua apresentação. Já vou carregar aqui, Cássio. E vou desligar meu microfone, tá? Mas estarei aqui, qualquer coisa que você precisar, pode me pedir. E eu vou passando os slides, então, assim que você me solicitar, eu já passo, tá certo? Ok. Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação e uma honra estar participando desse simpósio. Estou muito feliz de poder contribuir, para compartilhar os meus conhecimentos, em relação ao título aqui da apresentação. E eu vou abordar assim uma ampla conhecimento, que a geologia detém, para que seja usado nos planejamentos, na recuperação ambiental e outros problemas que envolvem, a sustentabilidade. Então, pode passar. Então, aqui a gente faz uma apresentação. As geociências são de fundamental importância para a humanidade devido ao seu conhecimento e abordagem sistêmica do sistema planeta Terra, proporcionando a investigação de métodos e abordagens que visam otimizar a gestão do uso dos recursos naturais, compatibilizando-os com as suas limitações ecológicas e incorporando os aspectos ambientais e sociais variáveis do processo de planejamento do uso do território. O próximo. Então, a geodiversidade ou a geociência fornece subsídios técnicos para diversos setores. Cada um desses, tendo uma visão ampla com essas informações, você consegue planejar e tentar fornecer informações para que haja um sistema aí sustentável, tá?
Então, a gente aborda muito as informações de mineração, né, que são os recursos minerais, que são importantíssimos, né, para a nossa vida e nosso bem-estar. A energia, petróleo, gás, carvão, turfa, energia hidrelétrica, nuclear, eólica e solar. Né? Isso é importantíssimo, né, para os nossos tempos aqui. A energia é o principal tema para ter as condições de desenvolvimento sustentável. A agricultura também de grande importância, né, com a fertilidade do solo, a gente consegue saber isso aí, os fertilizantes, corretivos e disponibilidade hídrica. Para a saúde pública, por exemplo, qualidade da água, né, do solo e do ar e dos alimentos também. Né. Urbanismo, indicação e restrição à expansão, os riscos geológicos de inundação, deslizamento, aí em grande proporção aqui no país, né? Cerca de 40% dos municípios estão com problemas, né? Dos 4.000 e tantos municípios do país. Habitação, né? Material de construção tem grande importância. A defesa civil, que está aí os riscos, né? Geológicos, deslizamento, inundações, terremotos, subitância de terras. Terremotos, por enquanto, no Brasil é fraco, mas a tendência é aumentar com o tempo. Transporte, né? Ruas, rodovias, ferrovias, turismo, geoparque, áreas de beleza cênica, meio ambiente, né? Diagnóstico e recuperação de áreas degradadas, dos temas. E o principal de todos é o planejamento. Você utilizando esses dados, aí você consegue fornecer situações adequadas, né, para a sobrevivência da nossa população, a ser utilizado por diversas instituições públicas, comitês de bacias hidrográficas, empresas privadas, também para programas governamentais, como zonamento ecológico e econômico, planejamento territorial, estudos da plataforma continental e ambientes costeiros. Pode passar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com as intervenções, né? E tem acontecido sistematicamente também, essas intervenções realizadas no ambiente físico, que a maioria causam sérios problemas, tanto para a nossa qualidade de vida quanto para o meio ambiente. Né? Somos totalmente dependentes das características geológicas dos ambientes naturais, pois extraímos as matérias-primas necessárias, minerais, água, sedimentos, etc., para a nossa sobrevivência e desenvolvimento social. Portanto, é necessário conhecer e compreender todos os seus significados, uma vez que modificados, removidos ou destruídos, aspectos da diversidade quase sempre sofrem alterações irreversíveis. Devido à íntima relação entre os componentes do ambiente físico, ao fornecer suporte para o desenvolvimento dos componentes bióticos, a biodiversidade, as relações de estabilidade entre os dois principais componentes ambientais devem ser vistas de forma sistêmica, quer dizer, são relacionadas, intimamente relacionadas. Cada vez mais necessário conhecer o passado, compreender o presente e prever o futuro, para o bem-estar da população do planeta Terra. Pode passar. Aqui tem o conceito do lado direito aí da apresentação, o conceito da geodiversidade. É a natureza abiótica, que é o ambiente físico, composta por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos, águas, ar e outros depósitos superficiais que possibilitam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, a estética, a economia, a ciência e a educação e o turismo. A partir do desenvolvimento dos conceitos de geodiversidade, as geociências desenvolveram um novo e eficaz instrumento para a análise da paisagem de forma integral ou ecotópica. Aí já tem a figura ao lado, que representa isso. Esse instrumento
utiliza o conhecimento do meio físico e o serviço da conservação ambiental, promovendo o planejamento territorial com base sustentável. Dessa forma, é possível avaliar os impactos decorrentes da implementação de diferentes atividades econômicas no espaço geográfico. Então, as principais relações, aqui para mim não está dando nem para ler um pouco, está muito. Se pudesse aumentar a imagem, é possível. Aí, foca aqui na Geodiversity. Eu fiz a apresentação um pouco correndo, não consegui achar o de português. Então, a Geodiversidade tem várias atuações, né? Então, o principal é o planejamento das terras, né? Desastres, né? Prevenção de desastre natural, saúde, meio ambiente, evolução da terra e da vida na terra, né? Mudanças climáticas, mapeamentos geológicos, avaliação da qualidade dos recursos hídricos, né? Agricultura, engenharia civil, né? Obras, políticas públicas, educação, geoconservação e geoturismo. Então, é um amplo de ações que podem ser feitas, né, para contribuir com a sustentabilidade. Pode passar. Aqui foi o primeiro mapa que foram feitos, né, sobre geodiversidade, né, principalmente aqui no Brasil. Isso foi em 2006. Então, aqui dá uma apresentação do que os problemas que tem, os potenciais do que a gente chama, cada cor aqui passa no adiante. O seguinte. Então, aqui seria a legenda, né? Então, a cada cor aí é uma unidade geológico-ambiental. A gente chama geológico-ambiental. Então, elas são similares, né, em várias regiões, assim, que tem o mesmo formato. A mesma rocha, o tipo de rocha, a geomorfologia, né, conteúdo de minerais, etc. Então, isso é abordado aqui, por exemplo, no quaternário aqui, né? Tem várias divisões do quaternário, né? Aluviões, lagustre, planície integral. Então, em cada como recursos hídricos, minerais, agricultura, obras, fontes poluidoras, geoturismo, a gente apresenta assim, as adequabilidades para o uso, né? Aqui a influência da geologia na adequabilidade e limitações dos terrenos frente ao uso e ocupação. Então, isso apresenta essas adequabilidades e as limitações também para cada um desses temas aqui, né? Fontes poluidoras, geoturismo. Então, o próximo aqui eu apresento um exemplo para vocês. Aqui está. Então, aqui é uma região que já existe lá próximo de Curitiba, e um colega nosso, quando fazendo o mapeamento geológico, fazendo o mapa de geodiversidade, ele fez esse desenho assim, que é muito ilustrativo. Tá? Só um minutinho só. É o meu celular aqui que chamaram. Esqueci de desligar, desculpe. Então, aqui nós temos o calcário, por exemplo, né, rochas calcárias, que aqui na planície. Então, ela tem adequabilidades, né, que, por exemplo, para a agricultura, que tem nutrientes, né, tem uma geomorfologia plana, né, então ela tem essa adequabilidade para essa unidade geológico-ambiental. Mas ela tem as suas adversidades, né, que seriam, no caso aqui, as dolinas. Então, nas dolinas aqui, tem plantações aqui em volta que usam agrotóxico, que vai para a água, inclusive a subterrânea, né, que é a flora,
E várias cidades eles utilizam essa água para distribuição pública, né? Várias cidades próximas. Então, as águas estavam ficando contaminadas, né? Devido a esse agrotóxico. Isso aí. Então, essa é uma vulnerabilidade, né? E você tem que ter a noção disso aí, para você fazer planejamento do uso da água e da terra também, né? Para não deixar colocar os elementos tóxicos nas águas. Então, esse um exemplo assim, bem tranquilo dessa questão das atacabilidades e dos problemas que ao uso daquela unidade geológico-ambiental. Pode passar? Então, as informações geocientíficas estão diretamente ligadas, a maioria, e tem uma forte ligação, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, das Nações Unidas. Então, aqui a gente coloca os objetivos dela e o que as geociências podem contribuir, né, para a qualidade de vida das pessoas. O objetivo 1 é a erradicação da pobreza, a mineração como motor da indústria, né? Então, tem os minerais que são colocados para a nutrição, né? A gente consegue ajudar nisso aí através da agricultura. Então, fome também, consequentemente, né? O objetivo fome e agricultura sustentável, agrominerais, utilizando atualmente, usa remineralização dos solos, né? Com rochas moídas, né? E coloca no solo e adianta a quantidade de elementos nutritivos, né, no solo. Então, a saúde, bem-estar, então, com a mineração, a hidrologia, a prevenção dos riscos, geologia médica. Objetivo 4, educação e qualidade, museus, bibliotecas, cursos de geociências. Objetivo 6, água, saneamento, né, hidrologia, água mineral, localização de aterros sanitários. O objetivo 7, energia limpa, acessível, os minerais portadores do futuro, usinas hidrelétricas. O 8, trabalho decente e o crescimento econômico e tal, aumento da produção mineral, agromineral. O 10 é a redução da desigualdade, e não vou repetir para não perder tempo, né? Então, o objetivo 11 são cidades e comunidades sustentáveis. O 13 aqui é ação contra as mudanças climáticas globais. O 14 é vida e água, né? Hidrologia, água mineral, geoconservação, geologia médica. Objetivo 15, vida terrestre, informações sobre a geodiversidade, zonamento ecológico econômico, restauração de áreas degradadas. Objetivo 16, paz, justiça, instituições eficazes, né? E o 17 é parcerias e meios de implemento de acordos e convenções nacionais e internacionais. Pode passar. Então, esses são o que as geociências contribuem para os objetivos de desenvolvimento social. Aqui tem um balanço social, um exemplo, né, das informações, né, geocientíficas para o país. Né. No balanço social de 2022, o Serviço Geológico do Brasil apresentou 13 produtos e serviços geocientíficos que foram avaliados em relação aos seus impactos econômicos, sociais e ambientais. O lucro social refere-se à demonstração pelas empresas do retorno da economia para a sociedade, utilizando principalmente por empresas públicas que não buscam o lucro econômico, mas sim o valor público e o bem comum por meio dos produtos e serviços de conformidade com as políticas públicas. Então, em 2022, o lucro social foi de 366 milhões, com uma receita em dólar, né, de
bilhões de dólares. Tá? Isso, 73% do lucro social. Esse indicador revela quanto a sociedade ganhou e economizou e deixou de gastar ao utilizar os produtos e serviços de uma determinada empresa. É uma demonstração que foi devidamente utilizado pela sociedade e quanto a empresa e o governo lucraram com a utilização desses produtos e serviços. Essa avaliação demonstra a importância dos produtos e serviços científicos e sua contribuição excepcional para a melhoria de vida e o desenvolvimento sustentável dos países. Pode passar. Então, em relação à geodiversidade, eu paro por aqui e agora eu entro um pouquinho assim na geologia médica, né? Uma área interdisciplinar de pesquisa. Antigamente se chamava geomedicina, né? Primeira metade do século XX, disciplina que estuda a relação entre o excesso e deficiência de alguns elementos químicos em áreas geográficas específicas e a situação da saúde das populações locais. Atualmente a gente chama de geologia médica, a partir do ano 2000, disciplina que estuda a influência de fatores geológicos e ambientais, qualidade de saúde humana e dos animais. Pode passar. É uma área de pesquisa interdisciplinar que se ocupa em esclarecer se há e quais são as possíveis relações entre os fatores geológicos, ambientais e a qualidade de saúde humana e dos demais seres vivos. Aborda os efeitos adversos à saúde e também os efeitos benéficos advindos da exposição humana aos minerais, rochas, lamas, águas termais e outros materiais. Pode passar. Aqui é uma tabela periódica que apresenta os elementos essenciais e tóxicos à saúde. Né? Então, tem as cores aí verde, né? São essenciais, né? Estão colocados aí, né? Carbono, oxigênio, selênio, zinco, e os que são problemáticos aí, né? Então, cádmio, mercúrio, titânio, chumbo, arsênio. Então, a gente tem essa atuação, né, na questão da saúde, a gente pode influenciar. Pode passar. Então, aqui é um exemplo aqui no planetário, né, da distribuição dos problemas mundiais de arsênio nas águas subterrâneas dos principais aquíferos, com problemas hídricos e ambientais relacionados com a mineração e fontes geotérmicas. Áreas em azul são lagos, lagoas, né? Então, você vê a quantidade que tem, né, de arsênio e problemas aí, problemáticos aqui. Principalmente aqui Argentina, aqui Chile, tem problemas aqui perto de nós. E a outra aqui é a distribuição mundial de grandes províncias de flúor, né, em águas subterrâneas com concentração acima de 1,5 miligramas por litro na água. Né? Então, isso aí tem no Brasil. No Brasil, agora apareceu aqui com um trabalho do Serviço Geológico, uma vasta área que tem problemas isso aí de água, que já foram detectados por volta de 2003, já o pessoal os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já tinha feito alguns artigos sobre isso, e depois foi ampliado a área, que os trabalhos feitos pelo Serviço Geológico do Brasil. Então, isso aí é uma visão, né, do que as geociências podem ajudar na qualidade de vida das pessoas, né, e na saúde também. Pode passar. Então, essa é a área aqui que a CPM, o pessoal aqui tem a cidade de São Francisco, e aqui é o médio Rio São Francisco, que passa por aqui. Né? Então, aqui tem então, a cidade de São Francisco está por aqui, tem mais umas 12, 14 municípios por aqui nessa região. Vocês podem ver que o tamanho da área aqui é 99 mil quilômetros quadrados, né? 550 quilômetros por 180, né? Largura de 180 quilômetros por 550. Você vê, a distância de São Paulo, Rio de Janeiro, maior, né? Mais que São Paulo, Rio de Janeiro.
a parte maior daqui. E o que está em vermelho são águas que estão altamente contaminadas, né? E tem uns valores aí que eu não consigo enxergar aqui, se vocês estiverem enxergando, né? Então, aqui, ó, acima de 0,55 são os valores mais elevados, né, na água. Isso está em miligrama por litro, tá? Então, os valores mais elevados são esses vermelhos, os amarelos são médios, né? E pronto. Então, e também pode diminuir. Então, tem essa área e o número de... Tem mais ou menos, né, 1 milhão de pessoas expostas a isso, que bebem essas águas lá. Então, essa aí já tem a Secretaria da Saúde do Estado lá de Minas Gerais já tem trabalhado com isso aí, tem minimizado muito essa questão aí nessas cidades, principalmente nas cidades, né? Na questão utilizando filtros adequados, né, na água e tal, mas essas pessoas estão com esse grande problema. Pode passar. E agora eu vou falei das ruindades, né, isso que é ruim, mas tem as coisas boas também que a gente faz, que são, por exemplo, a identificação e colocar no mapa os elementos, né, os macronutrientes, micronutrientes e os elementos nocivos à saúde. Então, pode passar. Aqui tem os dados, né? Aqui, por exemplo, o cálcio, né? Cálcio, ele tem altas quantidades em vermelho, né? O amarelo médio e uma deficiência de cálcio no azul. Então, tem várias unidades geológicas aqui, né, que são para a plantação, as plantas não vão adquirir uma boa qualidade, né, de plantação. E agora passa um outro aqui também, que agora é o zinco, né, que é um microelemento, que também é importante, né? Então, onde está em vermelho são áreas que mais teria zinco no solo, né? E aqui as plantações seriam melhor, iriam transmitir a pegada do solo, né? E da água também, né? Quem bebe água também vai ter o zinco nessa região, e a pessoa vai ter um elemento saudável no corpo, né? Então, isso aí a gente mandamos para a Embrapa, eles têm utilizado isso aí para ajudar na agricultura, né? Então, é uma informação importante assim, e está localizado, né, a situação. Então, plantações que estão no azul aí, eles deveriam ser. Então, é muito importante o que acontece aí sem orientação, que você tem os produtos, arroz, feijão, carne, de várias regiões. Então, isso daí faz um mix, né? Tem o arroz, que está no vermelho aqui, tem alto zinco. Lá, em outro lugar, tem baixo zinco. Então, você pode estar comendo um arroz por algum tempo do baixo zinco. E depois você muda de lugar que vem para os mercados, outra que tem valores elevados, né? Ou baixo. Então, esse mix aí de você comprar é importante, é muito interessante e bom. Vamos lá, pode passar. Aqui também os elementos nocivos, são vários, né? Eu só vou apresentar um aí, pode passar. Aqui o alumínio. O alumínio tem um problema aí que ele pode... a questão de Alzheimer, né? E não está totalmente comprovado, mas ele está sempre ligado, não sabe se é o autor principal, né, do Alzheimer, mas ele está sempre ligado, né, com pessoas com Alzheimer. Então é um problema sério. E outro também, um problema esqueletal. Ele liga
quando ele está no estômago da gente ingerido, ele liga muito liga com magnésio e liga também com cálcio. E daí sai na urina os elementos. Eles não vão para os ossos. Então dá um problema esqueletal nas pessoas, tá? De ausência, né, dos nutrientes dos ossos. Pode passar. Urânio é outra coisa também importantíssima, né? Que também a gente coloca as áreas que a gente tem que ter muito cuidado, né? De ter empreendimentos em áreas que estão com valores elevados. Por exemplo, esse aqui no Ceará, já tem uma mina muito enorme lá, Santa Quitéria, né? Que tem tido alguns problemas lá. E aqui, por Minas Gerais também, tem alguns lugares ali que tem alguns problemas atuais relacionados ao urânio, e tem minas de urânio também. Né? Pode passar. Finalizando, a geociência tem muito a contribuir para o desenvolvimento social, ambiental, saúde, economia, visando o bem-estar da sociedade. Então, essa é a mensagem que a gente pode falar para os sistemas, né, sustentáveis que a gente aborda. Obrigado. Eu fico aí à disposição para os debates, pelas perguntas, tá? E vamos em frente. Tá certo. Doutor Cássio, muito obrigada pela excelente palestra. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum questionamento para o Cássio, peço que vocês coloquem, né, seu questionamento aqui no chat, ou então, né, depois da apresentação da professora Cassiana, vocês podem também ligar o seu microfone e fazer esse questionamento diretamente, tá bem? Então, agora nós passamos a palavra para a professora doutora Cassiana, para também fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom dia, Cassiana. Me ouvem bem? Te escutamos bem, eu já te coloquei como apresentadora, então você pode carregar sua apresentação. Carregar a minha apresentação. Faço de novo aquilo, né? Isso. Vai clicando no sinal de mais. Isso, como você já baixou antes, né? É só clicar ali na apresentação, ela já vai aparecer. Só clicar na apresentação, ela vai aparecer. Isso. Enviar para o chat, é isso? Não? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Talvez seja mesmo. Desculpa pela... Imagina. Aqui, agora sim. Agora eu te coloco como apresentadora de novo, e daí você consegue passar aqui os slides também. Ótimo. Então tá. Então, obrigada. Todos bem? A apresentação está indo direitinho, né? Sim. Bom, eu vou começar agradecendo também o convite para poder fazer essa apresentação para vocês e discutir um pouquinho desse tema, que é um tema que eu tenho trabalhado nos últimos, quase 20 anos. Vou trazer uma contextualização geral, porque, claro, que tem várias particularidades sobre ele, e aí, se tiver dúvidas pontuais, etc., a gente pode trazer. Bom, para começar, eu gostaria de contextualizar, e eu falo isso várias vezes, porque ainda eu vejo muito erro conceitual sobre esse tema, que é o que são os contaminantes emergentes dentro dos contaminantes ambientais. É super importante a gente entender que o problema não é só a questão dos contaminantes emergentes, mas ele é parte de um problema global que envolve um cenário de contaminação que ele é muito mais complexo. E essa temática, ela tem as suas particularidades, que é o que a gente vai discutir um pouco. Então, de todos os contaminantes ambientais que nós temos, e são milhares, se a gente for pensar, né, com cuidado, a gente tem os não legislados e os legislados. Dentre os legislados, existem vários, depende da legislação, a gente pode falar potabilidade, a gente pode falar de legislações ambientais, e dentre os não legislados, a gente tem aqueles que a gente ainda não conhece como um contaminante e tem os contaminantes emergentes. Bom, qual que é a grande diferença entre eles? Os legislados, a gente já conhece minimamente sobre a sua toxicidade e consegue fazer
uma avaliação do risco de um cenário quando a gente tem dados de exposição. Os contaminantes emergentes, agora já tem bastante dados que a gente pode usar na literatura, mas o fato deles não serem legislados, eles não estão incluídos em programas de monitoramento e, portanto, a gente tem menos dados sobre ele para a gente poder entender e interpretar uma avaliação do risco. E aí, obviamente que a gente precisa dessas informações para poder discutir políticas públicas e, eventualmente, passar a legislar algum que a gente acha que é importante. Os contaminantes emergentes, bom, também considerados, né, microcontaminantes, contaminantes de preocupação emergente, poluentes emergentes, enfim, tem vários nomes para a mesma classe, né? Eles pertencem a vários usos, várias classes. Então, a gente pode olhar eles pela maneira como ele é usado. Então, pode ser um fármaco, um agrotóxico, um corante, uma droga de abuso, um PFAS, ou mesmo pela classe da molécula, né? Então, dependendo do método que a gente pretende usar, a gente pode abordar várias classes ao mesmo tempo. Além disso, hoje em dia, dentro dessa classe, né, se estuda bastante a questão dos metabólitos e produtos de degradação, que aumenta ainda mais a complexidade do estudo, né, do cenário, quando a gente pensa a saúde ambiental ou a saúde humana. E aí, assim, como é que um contaminante deixa de ser um contaminante emergente e passa a ser um contaminante regulado? E qual é o papel da academia, dos órgãos de governo, das agências ambientais nessa discussão toda? Para a gente escolher os contaminantes que devem ser legislados, aqui é um quadro bem simplista, mas a gente deve, dentre várias situações, considerar a quantidade da substância que é consumida, ou seja, pode ser que um composto seja super importante de ser discutido nos Estados Unidos, porque ele é usado muito lá e quase nada aqui no Brasil. Então, é um contexto que talvez a gente não precise priorizar, já que a gente tem pouco consumo. Então, ter esse dado fácil ou disponível, com transparência, é super importante para prever políticas públicas. Por exemplo, obter dados de consumo de agrotóxico no Brasil, ele é relativamente simples, mas obter dados de manejo, principalmente nas grandes monoculturas, é quase impossível a gente obter. Ou seja, é difícil a gente poder prever estudos de monitoramento considerando os períodos de aplicação dos agrotóxicos, que seriam para nós os mais críticos para poder avaliar um risco ambiental ou para a saúde humana. Outro dado, por exemplo, que é venda, consumo de fármacos. Também não é um dado fácil da gente obter, disponível, para que a gente possa subsidiar discussões como essa de forma mais transparente, vamos pensar assim. Então, só aqui a gente já tem algumas limitações, mas que a gente está tentando quebrar essas barreiras para a gente poder ter dados mais robustos para poder entender sobre isso. Depois, a gente precisa entender o potencial tóxico desses contaminantes para os organismos ou para a saúde humana. Peço até desculpas que eu vi que o slide está meio desconfigurado aqui com essa apresentação, né? Eu deixei em PowerPoint, espero que não atrapalhe. O potencial tóxico, muitas vezes a gente tem alguns dados quando essa substância é liberada para uso, para consumo, né, para venda, mas muitas vezes não é o potencial tóxico que fala sobre efeitos a longo prazo. Aqueles efeitos que a gente considera um pouco mais crítico, que é da exposição não intencional, ou seja, a concentrações muito pequenas que nós estamos expostos de forma indireta por muito tempo da nossa vida. Ou seja, via água de beber, pelo ar, pelo alimento, né? Então, assim, é muito difícil a gente poder... não dá para associar. A gente, é como se falasse duas línguas, né? Tem a toxicidade aguda e tem aquela toxicidade que, se você está exposto por muitos anos, por exemplo, vai te trazer um câncer, vai te trazer efeitos no sistema endócrino, neurológico. E nem sempre esse potencial ele é tóxico, ele é considerado
nos testes de liberação de consumo para venda de uma nova substância. Então, entender sobre esse potencial tóxico é importante para a gente poder prever a questão da legislação. Então, já abre aí uma gama enorme de trabalhos de pesquisas na área dos contaminantes emergentes. As características físico-químicas, aí já tem bastante trabalho de simulação, a gente consegue ter dados, né, um pouco mais, também considerando a parte ambiental, de onde que essas substâncias vão parar, quais são, né, as fontes prioritárias, se tem potencial de bioacumulação, se for parar no solo, vai ficar preso lá no solo, no sedimento, ou então é uma substância muito solúvel que vai ser transportada por outras regiões, ou ainda tem um potencial volátil, em que o transporte vai ser aéreo, e aí sim vai disseminar de forma mais difícil de ser controlada. Então, veja que entender dessas características todas também vai nos trazer numa situação de contorno sobre os impactos, os riscos, ou quão preocupante um contaminante emergente é. Depois, a gente precisa ter dados de ocorrência. Aqui eu foquei no ambiente aquático, mas serviria para outras matrizes também. Mas, assim, a gente precisa ter dados de ocorrência para poder mostrar que, olha, está previsto que ele vai contaminar tal compartimento e eu fui lá, me chequei e ele contamina mesmo. Porque sem esses dados de ocorrência, isso é um caso, por exemplo, do que acontece com as discussões relacionadas aos PFAS no Brasil. A gente tem muita discussão sobre isso nos Estados Unidos, na Europa, e muito pouco aqui no Brasil, porque as pessoas acham que aqui o problema não existe, simplesmente porque a gente tem uma quantidade muito escassa de resultados relacionados à presença, né, à ocorrência de PFAS no Brasil. Então, é um exemplo. E depois, ainda, quando a gente pensa no monitoramento, a gente tem que considerar um método analítico. Então, não dá para prever um monitoramento com um método super, hiper sofisticado que apenas as pessoas vão saber lidar, ou muito caro, que a gente não consegue colocar numa rotina de monitoramento. Então, isso também, enquanto a gente não desenvolve esses métodos, dificilmente a gente consegue fazer com que eles sejam legislados de alguma forma. Bom, veja que só aí a gente integra várias disciplinas, vários estudos, várias pesquisas, e ela, de fato, é uma área bastante interdisciplinar. E aí a gente pensa na disseminação. Quando a gente olha na questão da saúde humana e na saúde ambiental, o link para a água tratada é o primeiro que a gente, em geral, faz, né? Então, entender que a preservação dos mananciais, por exemplo, é um exemplo simples, seja ele água superficial ou água subterrânea, vai garantir uma melhor qualidade de água tratada. Então, eu faço o link da saúde ambiental com a saúde humana via uma das fontes não intencional, que é a água tratada. Então, sim, a gente já tem muita experiência, eu vou mostrar alguns dados, de que se o manancial está impactado com determinada classe de contaminantes, muito provavelmente a água vinda daquele manancial também vai estar impactada com esses compostos. Por quê? Porque a gente tem aqui esse sistema que a gente chama de reuso potável indireto não planejado, que é esse nosso sistema que a gente conhece de saneamento básico, vamos pensar assim, em que a gente não tem um gerenciamento de que, por exemplo, nesse esquema, o município é montante, capta a água de um recurso hídrico, abastece a sua população, lança o efluente no recurso hídrico, aqui pode ser considerado uma bacia hidrográfica já maior, né? Com ou sem tratamento, e ele não tem nenhum compromisso, vamos por assim, de que manter a qualidade da água do corpo hídrico tal qual ele pegou a montante. Portanto, quanto mais a jusante num recurso hídrico, mais complexo fica a questão do tratamento da água e a exposição aos contaminantes emergentes via água de beber vai se agravando, obviamente, por conta da qualidade da água dos mananciais. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma quantidade muito pequena de esgoto tratado, se a gente for pensar, né, adequadamente.
E aí, bom, aqui ficou bem desconfigurado, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente discute a questão dos contaminantes emergentes, o que a gente está fazendo é uma avaliação do risco. Então, a gente associa o perigo, que está relacionado à toxicidade desse composto, com a exposição. E a exposição requer um método analítico para a gente poder quantificar essas concentrações nas amostras. Se dessa balança, risco mais exposição ou perigo mais exposição, eu consigo entender onde é que estão os riscos associados e aí prever ou priorizar contaminantes emergentes que devem ser legislados ou que devem ter mais ações com relação à questão da exposição. Esse gráfico, ele mostra, ele tentou sintetizar 10 anos de trabalho, ele já é bastante usado como fonte de referência mesmo, né? Mas a gente faz, esse é um modelo que a gente tem trabalhado nesses últimos 10 anos com novos cenários, aqui está mais focado no estado de São Paulo, mas veja, as concentrações, aqui o gráfico, a parte de baixo é água tratada, na parte de cima é água superficial, e aqui embaixo, drogas ilícitas, fármacos e produtos de higiene pessoal, hormônios, compostos de uso industrial e agrotóxicos. Se a gente parar para pensar aqui, interpretando o gráfico, bolinha verde é concentração que está abaixo do critério que é considerado seguro, ou seja, o valor não apresenta risco. Bolinha vermelha é porque aquela concentração já está alta o suficiente que apresenta risco. No caso da água superficial, para os organismos que moram, de vida aquática, no caso da água tratada, para a saúde humana. Se a gente olhar, comparar os dois gráficos, a gente vai ver que a gente tem menos dados em água tratada, porque a gente, de fato, enxerga um pouco menos de compostos em concentrações um pouquinho menores do que nas águas superficiais, mas fato é que quando a gente compara os critérios de qualidade de água, nós, como seres humanos, acabamos sendo mais resilientes àquelas concentrações do que os organismos aquáticos, por exemplo, né? E tem também os pontos que estão traçados em preto, aqui, que tem bolinha aberta, que não tem cor, porque não tinha critério à época, né? Ou seja, a gente não conseguia fazer essa avaliação do risco na ocasião. E assim a gente estuda. Então, a gente desenvolve o método, busca o cenário que a gente quer estudar, eu vou trazer alguns exemplos, e daí faz essa primeira avaliação do risco, e depois a gente segue com outros estudos mais detalhados para poder entender essa questão da saúde humana e saúde ambiental. Outra coisa que chama atenção nos nossos estudos, e esses 20 anos de experiência, também pode ser resumida nesse gráfico, que é, quando a gente olha a concentração de contaminantes emergentes no esgoto bruto, que é esse azul escuro, a gente tem uma faixa de concentração, aqui são dados também nanograma por litro, mas em escala exponencial. Quando a gente vê essas barras em azul claro, são médias de amostras várias, coletadas em esgoto tratado. Então, você fala, bom, uma estação de tratamento de esgoto, ela pode remover parcialmente esses compostos. Aqui eu estou usando o exemplo da cafeína, mas eu posso estender esse gráfico para vários outros contaminantes emergentes. Bom, quando eu olho as barras em vermelho, são concentrações em diferentes rios, que a gente entende que está na mesma ordem de grandeza dos nossos esgotos brutos. Simplesmente porque a gente tem uma quantidade muito grande de esgoto bruto sendo lançada diretamente nos rios. Então, a gente enxerga isso facilmente nos mananciais e nos corpos hídricos de forma geral. E aí, quando a gente analisa as concentrações encontradas na água potável, na água tratada, a gente vê que a remoção já não é tão efetiva quanto nas estações de tratamento de esgoto. Ou seja, a gente tem uma impressão digital da nossa água de beber relacionada ao manancial de onde ela vem, né? Isso a gente já continua encontrando isso em nossas pesquisas mais recentes também. Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, né, em 2023, que justamente avaliou essa questão da atrazina, subproduto de degradação da atrazina e remoção após tratamento de água.
E traz também, com um pouquinho mais de detalhes, uma discussão importante aqui para o Brasil. Por exemplo, aqui tem os resultados. O que a gente fez nesse trabalho? Nós analisamos mensalmente amostras de rio, do rio Capivari e do rio Atibaia. São 2 mananciais que abastecem a cidade de Campinas. O rio Atibaia é um pouco mais protegido do que o rio Capivari, mas os dois ainda têm um impacto grande da urbanização. A gente coletou águas mensalmente de rio e água tratada logo após o tratamento, nas estações de tratamento de água, por 12 meses. E aí, assim, se tinha 500 nanogramas por litro de atrazina no rio Capivari, nós encontramos uma média de 500 nanogramas por litro de atrazina na água potável que vinha da ETA, que captava do rio Capivari. No rio Atibaia, a média no manancial era em torno de 10, 50 nanogramas por litro. Nós continuamos encontrando essas concentrações na água potável que vinha dessa região, dessa estação. E aí, se a gente olhar a questão da legislação brasileira, a gente vai falar, tá, mas essa água é potável, porque o padrão de qualidade de água no Brasil fala que a gente pode beber água com concentrações de atrazina de até 2.000 nanogramas por litro. Sim, mas se a gente olhar regulamentações um pouco mais restritivas, que consideram efeitos para a saúde humana, por exemplo, um pouco mais sofisticados, porque a ciência já tem avançado bastante, o sarrafo, vamos pensar assim, ele já está mais baixo. Então, aí nesse caso, quando a gente olha para legislações fora do Brasil, a gente aponta riscos para algumas amostras coletadas, principalmente para o período de seca, nas concentrações obtidas. E isso é uma discussão importante porque, assim, é o mesmo composto e a toxicidade dele não vai mudar se eu estou bebendo essa água contendo essas mesmas concentrações aqui no Brasil ou no Reino Unido, por exemplo. Então, é importante a gente trazer essa discussão, entender que a questão da legislação ela precisa ser dinâmica e acompanhar, sempre que possível, os avanços da ciência no entendimento da toxicidade de um determinado composto. Aqui eu estou usando a atrazina como exemplo. E depois a pergunta vem, né? Mas não tem solução se não remove? Sim, tem solução. A gente tem 2 trabalhos aqui que mostram justamente a remoção desses agrotóxicos em tratamentos de água em sistemas terciários. Então, é importante a gente mostrar que o investimento no saneamento vai resolver o problema da exposição não intencional por contaminantes emergentes via água tratada. Mas a gente precisa ter esse investimento, isso foi o que mostrou esse trabalho da Jéssica e o trabalho do Miraldo também. A Jéssica fez com agrotóxicos, o Miraldo fez com fármacos. E esse último, acho que trabalho que a gente está mostrando, a gente está tentando integrar de forma um pouco mais complexa diversas classes de contaminantes e entender como que eles se comportam dentro de um sistema. Então, esse foi o trabalho do Ramon, ele estudou a Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais, e aqui à esquerda a gente vê os mapas de intensidade de concentração. Então, quando a cor está mais intensa é porque as concentrações estão maiores. E aí, quando a gente olha aqui embaixo, está pequenininho, mas se a gente entender que em azul aqui está o desenho da Lagoa da Pampulha, e ela recebe água de uma bacia hidrográfica gigante, na verdade, de vários corpos hídricos. E que essa contaminação, ela consegue ser mapeada quando a gente vê a distribuição desses contaminantes no mesmo corpo hídrico, ou seja, na mesma lagoa, aqui nesse caso, né? E a gente tem dispersões diferentes, porque as fontes, em geral, vêm de locais diferentes. Então, a gente consegue traçar esse desenho para vários contaminantes. Aqui a gente colocou os agrotóxicos como modelo. E aí, aqui no meio, né, a gente vê um gráfico de concentração de vários contaminantes emergentes. Aqui eu coloquei a maioria agrotóxicos, mas também tem cafeína, triclosan e etc.
Se a gente entender que a escala de concentração está em logarítmico e ela em nanograma por litro, ele vai de uma faixa de 0,1, 0,2 nanogramas por litro até mais concentrado, 400, 500 nanogramas por litro. Então, vai depender muito do cenário do contaminante e a gente vai ter essas, né, a gente vai entender a distribuição. E quando a gente quer entender a avaliação do risco, então, quando é para a vida aquática, a gente faz uso dos dados de PNEC, fornecidos pelo Norman Ecotoxicology Database, que é super... é uma base de dados que se atualiza muito constantemente, e a gente traça o quociente de risco. Então, aqui tem uma barra no 1, concentrações ou barras acima de 1 são que apresentam risco para a vida aquática, concentrações abaixo de 1 é que ainda não apresentam risco. Então, a gente vê, por exemplo, que a questão dos inseticidas sempre é um problema importante que precisa ser endereçada, porque tem uma toxicidade muito alta, né? Nesse mesmo trabalho, a gente olhou os contaminantes emergentes, a gente olhou os microplásticos, que desenham o mesmo cenário que a gente estava reportando para os outros, e os PFAS. Então, veja que se fala muito na questão dos microplásticos e uma das coisas que a gente precisa entender é como eles se associam com a contaminação pelos outros contaminantes. Hoje, a nossa experiência no laboratório tem mostrado que o perfil de contaminação por plástico ou microplástico não acompanha de forma direta o perfil de contaminação de outros contaminantes emergentes, os orgânicos, por exemplo, simplesmente porque as características físico-químicas desses contaminantes, né, dessas classes, são distintas e eles acabam tendo perfis diferentes quando eles atingem o ambiente. Alguns acabam sendo mais persistentes, outros um pouco menos persistentes, né? Mas isso a gente consegue ir enxergando caso a caso. Então, estudos de caso como esse a gente desenha em vários cenários no Brasil para poder estar discutindo essas questões relacionadas à presença de contaminantes emergentes em águas. Mais recentemente, agora em janeiro, fevereiro desse ano, a gente publicou um trabalho que chamou muito a atenção da mídia, que mostrou a presença também de agrotóxicos em água de chuva. E você fala, nossa, mas também na água da chuva? Você fala, olha, se a gente está usando, se está no material particulado, se fica transportado na atmosfera, regiões com maior manejo de agrotóxicos vai apresentar maiores concentrações de agrotóxicos. Então, a gente estudou Brotas, Campinas e São Paulo, e aí a gente traçou também um perfil para cada cenário, que obviamente acompanhou o uso desses agrotóxicos no manejo basicamente agrícola, né? São Paulo foi a cidade que teve menores concentrações de agrotóxicos na água da chuva, porque a gente tem uso urbano, mas ele não é tão intenso quanto o uso nos grandes, no agro, né? Assim, de forma geral. Então, veja que, assim, a exposição não intencional, ela realmente engloba um cenário bastante amplo, né? Eu costumo fechar sempre essa reflexão dizendo que tudo está integrado, não existe uma fonte única, não existe um único vilão e não existe uma matriz mais preocupante do que outra. Na verdade, esse transporte e essa dinâmica, ela acaba acontecendo entre todas as matrizes e isso precisa ser considerado, tanto do ponto de vista de exposição humana, quanto de proteção ambiental, né? Que é essa ideia do One Planet e One Health. Então, eu fecho com essa reflexão e eu fico aberta aí para as perguntas e etc. E eu gostaria de agradecer, obviamente, ao convite e aos vários e vários pesquisadores, colaboradores do nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Cassiana, muito obrigada pela excelente apresentação. Agora, pessoal, abrimos o espaço para perguntas. Já tínhamos uma primeira pergunta no chat do Darcy, que foi direcionada ao Dr. Cássio. O Dr. Cássio já respondeu brevemente, não sei se o Dr. Cássio gostaria de comentar mais alguma coisa a respeito.
que foi a relação da geodiversidade com os sistemas, serviços ecossistêmicos. Olha, eu posso acrescentar o seguinte, que ele perguntou se a relação da geodiversidade com os serviços ecossistemas, né? Então, os serviços ecossistemas são mais conhecidos relacionados à biologia, né? As plantas, né? E o geólogo, né? A geologia, ele aborda a parte física, né? Não da vida. Então, a unidade geológica ambiental é um ecossistema geológico, né? Então, ele cuida também, a ideia disso aí é você proteger os ecossistemas, né? Você ver os problemas que tem e tentar minimizar esses problemas e avisar a quem vai usar o solo, né? Qualquer empreendimento, agricultura, moradia, não saber que ali tem algum problema naquele ecossistema geológico lá, e ele está intimamente associado com o biológico também. Pode ser a mesma coisa. Se você dá as informações das plantas, da árvore, né? Então, ele está intimamente relacionado com os serviços ecossistêmicos. Agora, se ele tiver alguma dúvida, também ele pode perguntar se está satisfeito. Eu queria também falar para a Cassiana que eu gostei muito do seu trabalho, viu? Parabéns, excelente apresentação. Obrigada. Obrigada, doutor Cássio. A Gilmara Martins levantou a mão aqui, quer fazer um questionamento, Gilmara? Oi, gente, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, te escutamos. Eu sou Gilmara, sou indígena do povo Terena, trabalho com saneamento indígena aqui no Mato Grosso do Sul, né, no órgão federal que toca essas questões aqui no estado. A minha pergunta é direcionada à Cassiana, porque aqui a gente tem no estado, né, o uso intensivo, é um estado do agro, né, o uso intensivo de agrotóxicos, e assim, agora a gente está conseguindo ter pernas para começar a construção de um banco de dados, né, de monitoramento de qualidade da água relacionado a esses ingredientes ativos. Mas ao mesmo tempo que a gente começa a conseguir fazer esse monitoramento, a gente também se preocupa, né, com o resultado que a gente vai encontrar e o que a gente vai fazer depois disso, né? Uma vez que, né, não adianta só você ter informação, você tem que buscar um caminho para melhorar essa situação. E considerando também que o órgão aqui onde a gente trabalha não tem atribuição de fazer enfrentamento ao uso, né, nem de fiscalizar o uso. Então, assim, eu queria saber um pouco da Cassiana, como é que eu consigo ter acesso a esses estudos que ela apresentou de remoção, né, de ingredientes ativos de agrotóxicos da água, que ela falou que foi uma moça que estudou. Eu só não consegui anotar o nome dela, que ela passou rapidinho o slide, porque a gente tem muito interesse, Cassiana, de começar a pensar nessas questões, né? Porque a gente não vai ter para onde correr. Se construindo esse banco de dados, tendo essa informação, a gente não vai conseguir evitar que se usem agrotóxicos, né, nos entornos, ou até mesmo que pulverizem os territórios com agrotóxicos, que é uma realidade aqui do Mato Grosso do Sul. Mas se a gente conseguir um caminho, né, para tratar essa água e conseguir fornecer uma água de melhor qualidade para as comunidades, eu acho que é um caminho razoável para a gente, enquanto, né, praticamente um fornecedor de água aqui nas comunidades indígenas. Gilmara, obrigada, viu, pelo contato. Anota o meu e-mail, me manda uma mensagem. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. A gente começou um trabalho há 2 anos e ele está crescendo e está ficando muito bonito na terra indígena Panará. Também porque está lá no sul da Amazônia, né, e enfrentando a questão do avanço do agro no Mato Grosso, na terra indígena, e o trabalho está sendo um trabalho de monitoramento que começou com as mesmas dúvidas que você está trazendo. A consulta da minha participação foi justamente nessa questão do como interpretar os dados, né? E aí a gente tem bastante trabalho com a questão dos agrotóxicos em várias matrizes. E aí acho que a gente está conseguindo, junto com o povo indígena, né? Junto com um grupo de bolsistas agora, né, no projeto,
que para acompanhar as mudanças da água, a gente planeja melhor as coletas, a gente está fazendo um monitoramento um pouco mais detalhado, e isso está trazendo um banco de dados bastante robusto para poder discutir segurança hídrica, vulnerabilidade das bacias hídricas que passam dentro das terras indígenas. Claro que a gente está fazendo só com os Panarás, porque o projeto começou lá e ele está assim, se fortalecendo mas a gente já, nesses 2 anos, está ganhando uma experiência que a gente pode, talvez, discutir ou dividir, né, com outras regiões para poder nuclear processos um pouco mais efetivos de monitoramento e que, de fato, possa haver uma conversa mais efetiva aí, no sentido de políticas públicas, né, direcionadas à questão das terras indígenas, que é super importante. Ótimo. Você pode passar o e-mail, Cassiana, por favor? Posso. Acho que aqui tem na tela, mas eu posso pôr no... Não sei se na tela está dando para você ver. Se não, eu vou ver onde tem um chat aqui. Tem o É o CC Monta? Isso, é esse aqui. Perfeito. Monta.unicamp.br. Perfeito, vou anotar. Muito obrigada, tá, Cassiana? Eu não sei se você tem contato com o pessoal da própria Yakio Panará, que pode também explicar como é que, né, surgiu essa ideia do projeto. Eu entrei logo no comecinho, quando eles me contactaram, mas o projeto está crescendo bastante, ele está ficando bem robusto. Tem o apoio da Conservação Internacional agora, do Instituto Socioambiental, e aí eu acho que a gente está conseguindo organizar os dados de uma forma que depois eles possam usar de forma mais efetiva para políticas públicas. Perfeito, Cassiana. Eu não tenho contato com esse povo, Tá. Mas eu anotei aqui e eu também vou procurar saber qual é o distrito, né? O DSEI, que eu trabalho no DSEI e na CESAI, né? Não sei se você entende essa organização do saneamento indígena, da saúde indígena, né? A nível federal e estadual. Mas eu vou procurar saber qual é o DSEI que atua com esse povo. Uhum. E também, né, se vocês não fizeram uma ponte com quem trabalha com monitoramento de qualidade da água, é importante, né, fazer. Sim. Porque é um gargalo, sabe, Cassiana? A gente não tem, você sabe, é um custo muito alto, né, de implantar um laboratório nessa complexidade, de manter esse laboratório. Então, são análises que, de fato, a gente não tem condição de fazer, mas quando a gente, né, conta com universidades, com os fóruns estaduais, né, de combate ao uso de agrotóxico, a gente consegue criar uma rede, né, para ter esse fortalecimento. Sim. Tá certo. Muito obrigada, tá, Cassiana? Imagina. E demais. Tá certo. Obrigada, Gilmara, pelo questionamento. Temos também um questionamento do professor Tiago de Vargas. Professor? Oi. Bom dia. Bom? Tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Cássio. Eu queria dar os parabéns, né, pelas palestras, ambas excelentes. E eu tenho uma pergunta para cada um dos palestrantes, se me permitir. Aí, eu não sei, Maria, se eu já faço as 2 perguntas, ou faço uma, espero responder. Eu penso que é melhor uma, depois você responde e faz a outra. Não sei como vocês preferem, Cassiana e Cássio, mas poderia ser assim. Sem problema, não. Tá bom. A dupla caipira aqui, Cássio e Cassiana. Eu pensei numa Pode perguntar e a gente vai responder. Tá bom. Então, eu posso começar com o Cássio, e aí depois eu faço a pergunta à Cassiana. São perguntas, acredito eu, bem simples, né? Cássio, então, em relação à geologia médica, que é um excelente segmento, né, de estudos, eu lembro que o Serviço Geológico, inclusive você participa, né, do livro de 2005, ele soltou, né, para nós aquele livro sobre geologia médica. Foi muito bom, é uma fonte bibliográfica muito boa de se usar, e depois parece que deu uma parada, assim. Então, a minha pergunta é, como é que estão os estudos de geologia médica dentro do serviço geológico? Ele ainda tem sido dada importância para esse segmento a nível de serviço geológico? Ele tem
estagnado um pouco, tem trabalhado junto com as universidades. Como é que está o desenvolvimento da geologia médica no Serviço Geológico do Brasil? Boa pergunta, excelente, obrigado pela pergunta. Realmente o que você relatou vem acontecendo. Nós tínhamos um programa de levantamento geoquímico de baixa densidade, de amostragem, baixa densidade, que era o motor da divulgação da geologia médica, inclusive com os colegas, amigos, né, lá da Unicamp, professor Bernardino e o Capitani, o médico Capitani e o geólogo professor Bernardino, que também estão afastados aí, o Bernardino por motivo de saúde, e o Capitani também, que ficou meio sozinho lá, então a gente não tem muita conversa mais. Mas ele teve um grande boom, né? Apoio tal, e mapeamos assim 40% do território brasileiro, né? Coletando água, sedimentos de corrente, água e solo. Então, 40%, alguns estados estão totalmente cobertos, e a partir de 2015, eu saí da chefia do Departamento de Gestão Territorial, ele começou assim, não ser muito... O pessoal começou a questionar que a geoquímica devia ficar no outra diretoria, foi questões políticas internas após a minha saída, né? E daí ele não teve mais o grande apoio. Mas nós temos um programa, né, dentro de uma divisão aqui de gestão territorial de geologia, pesquisa e geologia médica, geoquímica ambiental e geologia médica. Mas ele não progrediu muito por causa disso, né? Mas a gente continua participando em congressos, fazendo artigos, porque, né, nesses anos aí, de 2003 até 2015, essa quantidade de informação, nós não conseguimos apresentar os resultados, né? Então, apresentamos poucos resultados. Então, agora nós estamos processando os dados, o banco de dados, tudo, e estão fazendo, demonstrando os dados que nós tivemos, né? Por exemplo, de nutrientes, né? Nós temos feito isso aí, daqueles mapinhas que eu mostrei lá, da questão lá do flúor também, produto de lá. Agora publicamos artigos sobre lítio, sobre outros elementos aí. Então, a gente tem feito essa divulgação, mas não está com aquela pujança. Mas, de qualquer forma, nós temos um grupo, né, aqui de geologia médica, e a gente tem participado internacionalmente também. E agora nós vamos trazer vai ser a 12ª Conferência Internacional de Geologia Médica para o Brasil, em 2027. Que eu estive em Portugal, fiz a proposta lá. Portugal teve agora a 11ª conferência. Então, ela continua valorizada dentro da empresa, mas ainda não com aquele gás, né? Que agora, com problemas econômicos, a gente não tem conseguido avançar nesse mapeamento, fazer um atlas do Brasil, né? Que é um grande sonho do Bernardino, meu, né? De outros colegas geoquímicos aí, né? Importante. Mas estamos assim na ativa, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas e você falou do livro? Eu estou já há uns 2 anos para fazer a 2ª edição, porque aquele foi um livro só de trabalhos, né? Trabalhos. Então, agora eu queria abordar mais a questão
mais científica, né? A origem, as coisas assim, mais para mais consulta, né? Então, e tem os livros aí muito bons aí, internacionais também de geologia médica, muito bom. Ela internacionalmente está crescendo bastante, ela tem grande importância, inclusive pela IUGS, né? União Internacional dos Serviços Geológicos, né? E ela tem continuado, tem feito bem. No Brasil todo, eu sei que várias universidades já têm disciplina, né? Principalmente na graduação, mas também na pós-graduação, tem muita gente fazendo trabalho na geologia médica. A outra pergunta? Agora pergunta para Cassiano, certo, Tiago? Isso. Se quiser comentar o que eu falei também. Claro, excelente saber que ainda o serviço geológico continua, né? Mesmo não sendo com toda aquela força, né, que o senhor comentou no início, mas pelo menos está atuando, e também é excelente saber dessa futura publicação, né, do livro, um livro nacional nesse tema, e do encontro e da conferência 2027. Eu vou anotar aqui essa conferência, né, que é um interesse meu. Você é da URGS? Eu sou do IPH e eu acabo lecionando no pós-graduação Prof. Água e da Geociências ali da URGS, né? Então eu tenho muito interesse nesse assunto, eu converso com os alunos sobre geologia médica. A minha visão, ela é uma disciplina de futuro, muito futuro. Exato. Internacionalmente, ela tem evoluído muito. Exatamente, a relação com a saúde, né, da geologia é importantíssima. Muito obrigado. E, bom, em relação à pergunta da Cassiana, né, Cassiana? Então, eu vi que você mostrou ali diferentes contaminantes emergentes, né? Falou sobre os relacionados ao meio rural, agricultura, enfim, né? Os agroquímicos. E eu gostaria de saber, na tua experiência, assim, quais seriam os contaminantes emergentes mais relevantes para se estudar num aquífero urbano? No aquífero, você fala? Ou no Isso, geral? água subterrânea, né? Pensando aquíferos urbanos, assim, a relação da urbanização com a água subterrânea vinculada aos contaminantes emergentes. Quais que seriam os mais relevantes, que seriam indicativos, né? A gente tem alguns resultados com relação a isso. Urbano, a gente ainda vai focar nos de uso doméstico mesmo, por conta do saneamento. A gente vê que a contaminação de aquíferos por compostos que são de origem do esgoto, por N razões, né? Ainda são as que mais chamam atenção da área urbana. Então, a gente tem dados, por exemplo, de PFAS nos aquíferos, de alguns fármacos nos aquíferos, e aí vai depender um pouco mais, independente da classe, mas da degradação desse composto. Alguns são mais facilmente degradados e a gente encontra menos, né? Mas aqueles que são mais persistentes, a gente vai encontrar com mais frequência. Alguns agrotóxicos que também são usados no ambiente urbano, por exemplo, os inseticidas daqueles fumacês, dependendo da época que se aplica, etc., são persistentes, a gente também acaba encontrando, apesar de ser um agrotóxico, né? Ele vai um pouco acompanhado. Se o aquífero é um aquífero profundo, a nossa experiência mostra, sim, a questão de que a gente acha muito menos em concentrações muito menores, né? Assim, comparado com
aquíferos mais rasos, né, ou lençóis, que acabam sendo muito usados também para abastecimento público de forma direta. Nesses casos, dependendo da vulnerabilidade do próprio poço, a contaminação por esgoto ainda é bastante mais preocupante ainda, e a gente acaba vendo esse reflexo na amostragem em regiões como essas, por exemplo, que a gente coloca. Então, ambientes urbanos, eu focaria, né, eu priorizaria os fármacos, principalmente, os mais persistentes, né, assim, como os PFAS e alguns de origem industrial, como os bisfenol A também, a gente tem encontrado com um pouquinho mais de frequência nessas amostras. Muito obrigado pela resposta. Obrigada, Tiago, pelo questionamento. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para Cassiano e também para o Cássio? Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês também. Vou começar com a Cassiana, depois eu faço o questionamento para o Cássio. Cassiana, também, pela tua experiência, considerando que nós tivemos uma atualização recente, né, de certa forma recente, da portaria de potabilidade, né, que inclui uma série de agrotóxicos, né, como padrões importantes de serem monitorados. O que tu achas, né, para uma próxima atualização da portaria de potabilidade? O que a gente poderia vislumbrar? Tem alguma perspectiva de inclusão de mais alguns outros poluentes emergentes? O que tu achas a respeito? Eu levanto essa bandeira, né? Acho que a questão dos agrotóxicos é uma realidade que a gente está discutindo bastante. Esse trabalho que a gente publicou sobre agrotóxicos na água de chuva chamou muita atenção da mídia, assim, tipo, eu acho que em 3, 4 meses a FAPESP até levantou um dado que saiu em mais de 600 veículos de comunicação. Eu perdi a conta, assim, de acompanhar. Mas as pessoas ficaram impressionadas. Daí eu falava assim, nas vezes, né, que eu estava, né, numa entrevista, outra entrevista, eu falava assim, gente, o Brasil libera quase 400 agrotóxicos para uso e monitora menos de 10%. Portanto, a preocupação com a exposição, ela não tá refletida na liberação desses agrotóxicos para uso. Então, eu já poderia começar por aí, né, nessa reflexão de a gente precisa liberar 400, não poderia liberar 200 e tentar monitorar perto de 200? Só aí já seria uma reflexão, porque não tem monitoramento, não tem dados, porque o dado vem da academia, a gente não sai monitorando com frequência muita coisa, e aí fica aquela coisa, não tem informação, então fica, né? E aí isso puxa um pouco a mesma coisa para a questão dos contaminantes emergentes. E as pessoas ainda, para mim, eles ainda falam muito. Tem dados, mas é em Campinas, é na região de São Paulo, é onde a Unicamp está atuando mais forte. A gente já nucleou muito, tem muitos grupos no Brasil fazendo contaminantes emergentes, e a gente tem buscado atuar em diferentes regiões do Brasil. Então, hoje, sim, tem projetos no Mato Grosso do Sul, no Porto Alegre, Manaus, Belém. Assim, a ideia é diversificar Minas Gerais, Rio de Janeiro, justamente para poder explicar que, não é uma questão só do estado de São Paulo, que parece que junta todas as áreas, né? Porque tem agro, tem urbano, tem industrial, tá tudo aqui, né? Assim, tipo, então eu acho que a legislação avança um pouquinho. Eu fiz uma palestra algumas vezes depois que saiu a revisão da portaria, justamente mostrando o que mudou, né, entre a versão anterior e essa. E a minha expressão, assim, é que o avanço foi bem pequeno. Demos um passinho, mas o avanço foi bem pequeno. Eu chamei atenção à época para a nitrosamina, né, para a questão que ela é também uma de preocupação, e acabou entrando para aquelas amostras que são, para aquelas águas que são produzidas a partir do uso de nitrosaminas, né, o NDMA, a partir do uso das nitrosaminas. Foi um avanço, mas a gente ainda tem muito para atualizar a nossa legislação, ela precisaria ser muito mais dinâmica. Na medida do possível, eu tenho levado essas discussões para os órgãos federais, para os bancos de discussão, para a gente realmente trazer isso como pauta no momento, assim, né? Mas eu acho que a gente ainda
Tá muito devagarzinho. Eu sou otimista, mas é um passinho de cada vez, mas a gente ainda está bem devagarzinho na toada aí. Perfeito. Obrigada, Cassiana, pela resposta. Tem questionamento também para o Cássio, e a Érica também aqui quer fazer um questionamento. Érica, eu vou fazer o questionamento para o doutor Cássio rapidinho, já te passo a palavra, pode ser? Cássio, você tinha comentado na sua apresentação que desse importante papel, né, do Serviço Geológico Brasileiro de fazer essa identificação, né, desses elementos presentes, né, nas águas. A minha dúvida é em relação a como é essa relação do SGB com secretarias de saúde, né? Porque o papel de vocês é fazer essa identificação das substâncias, né, que podem estar presentes e trazer algum malefício para a população. Mas como essa interação que vocês possuem, né, com secretarias da saúde, assim que vocês fazem o mapeamento, eles são contatados? Ou vocês fazem esse trabalho conjunto? Como isso acontece? Não, tá ouvindo, né? Estou te ouvindo. A gente não tem feito sistematicamente, não. Mas, por exemplo, alguns trabalhos aí que a gente fez, por exemplo, foi um de alumínio lá em Araçuaí, nas minas, em volta das minas de lítio lá. Nós fizemos um trabalho para ver se o lítio tinha algum problema na saúde das pessoas lá, porque tinha muita gente doente e tal, a população dizia que era o lítio, que era a mina de lítio. Isso foi em 2010. Aí, e daí deu valores elevados de alumínio, né, que não tinha nada a ver. O lítio estava inerte, não tinha grandes quantidades na água, no solo, no sedimento, em alimentos também não, e estourou foi o alumínio. Então, estourou o alumínio, estava muito alto, e daí nós fizemos uma apresentação para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, apresentamos para eles lá os problemas que tinham, e também para o município, e eles tomaram e colocaram filtros, né, para o pessoal da população ribeirinha do rio, um rio que tinha lá, né, que tinha 10 assim, bairros, né, aglomerados assim, em volta desse rio, que lá também tem problema de água. Então, esse pessoal aí foi aquinhoado e foi resolvido para eles não beberem mais a água, né, e também tomar muito cuidado com as plantações também, de lá, deles, né, do solo lá também. Tá? Mas outra coisa, quando em 2008, por aí, um trabalho no Ceará lá também sobre água, então nós apresentamos isso aí e a secretaria, o governo interviu e não pudemos publicar. Os dados eram complicados, né? E nós publicamos depois de uns 10 anos depois, conseguimos publicar, mas na época lá não, problema político lá, não deixaram de publicar. A gente tem feito trabalhos também com a Fiocruz, principalmente com as terras indígenas na Amazônia, lá, uns 3, 4 trabalhos. Mas não tem assim muito sistemático, não. Né? A gente divulga, e algumas coisas que a gente pode, a gente avisa, né? Mostra. O que mais? Você perguntou mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, está ótima a sua resposta. Sanou minha dúvida, Cássio, obrigada. E vou passar aqui a palavra para a Érica também, que quer fazer um questionamento para vocês. Tá legal. Bom dia, me escuta? Te escutamos, Érica, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu gostaria até de fazer uma complementação nessa última discussão que você teve com a Cassiana. Eu sou engenheira sanitarista ambiental, eu trabalho na Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e, recentemente, a gente lançou, né, 2 sistemas que informam esse aspecto de contaminação e a influência na saúde, né, que é o VESPEA, que é justamente a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, e o Vigiágua também, né, que a gente complementou e criou, na verdade, um painel mais acessível à população
que busca aí tanto dados do CISÁGUA, como de complementações de outras avaliações que estão sendo realizadas com relação à qualidade da água. Então, assim, eu acho que, como a doutora Cassiana falando, se aos poucos a gente vai avançando, né, de pouquinho em pouquinho, a gente vai subindo um degrauzinho e realmente conquistando um espaço, uma visibilidade dessas informações que realmente são direito da população saber, né, e que durante muito tempo ficou muito assim voltado justamente para as pessoas que são envolvidas no tema, academia, áreas de pesquisa, e a população ela realmente assim não tinha voz para participar e questionar, né, quais os seus direitos ali perante a ter um acesso à qualidade com água, ter acesso a morar em propriedades, ter as suas propriedades próximas ali da área rural, sem contaminantes das grandes e médias propriedades ao entorno. Então, assim, é só uma complementação, né, para disponibilizar. Depois eu coloco aqui no chat, né, o link desses 2 painéis que foram inaugurados no começo desse mês, praticamente. Finalzinho de julho e começo desse mês, para a exposição às informações da população. Obrigada. Obrigada. Em 2005, nós fizemos um workshop aqui sobre geologia médica aqui no Serviço Geológico aqui do Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde participou. E naquela época estava mais recente essa atuação do Vigiágua, Vigisolo, né? E nós tentamos fazer um acordo de cooperação, tal, mas não seguiu mais adiante. Mas nós fizemos essa tentativa. E agora já nem me lembro mais, porque daí nós fomos para outros lados, né? Mas seria muito bom e importante, eu acho que ter sim um relacionamento assim mais próximo com o Ministério da Saúde Federal e também estadual, né? Das secretarias de saúde. Eu acho que seria muito bom. Eu vejo assim que a parte médica ela não fica muito empolgada. Eu já apresentei já em alguns congressos aí, eles ficam assim maravilhados, tal, mas não vai para frente. Inclusive tem um livro aí sobre ortomolecular que só um médico dessas coisas ele tentamos compartilhar algumas coisas, né? Então ele fez um livro e daí ele falou sobre geologia, eu dei dados para ele publicou sobre geologia, um capítulo sobre geologia médica, e eu também escrevi um capítulo de geologia médica. Eu acho que é o único livro de medicina que tem geologia médica, sobre medicina ortomolecular. É isso. Certo, obrigada, Cássio. Érica, se tu puderes inserir no chat os links que você comentou, seria ótimo. Pessoal, mais algum questionamento para os nossos palestrantes? Bom, pessoal, então nós agradecemos a presença de todos, agradecemos mais uma vez os nossos palestrantes que nos brindaram com uma excelente explanação, um excelente compartilhamento de experiências também. Agradeço a todos pela participação e encerramos aqui a nossa sessão. Tá? Então, até a próxima sessão, pessoal. Até mais. Okay.